Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de História e Filosofia do Desafio Jovem. Vamos agora estudar e trabalhar na segunda parte do material Chaves do Sucesso do Desafio Jovem. Como nós já temos conversado e falado, esse material foi desenvolvido pelo pastor David Berry e apresentado por mim, Wagner Zanelato, que tenho já estado com vocês em outras aulas. Vocês já, nessa altura do campeonato, já me conhecem um pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá dar sequência à nossa aula de hoje, nossa aula deste momento. Nós conversamos na nossa última aula, na primeira parte desse material de chaves para o sucesso do Desafio Jovem, investigando um pouco do que faz com que o Desafio Jovem tenha o sucesso que ele tem ao redor do mundo, ao redor do nosso país e de outros países onde o Desafio Jovem está presente. Nós vimos um pouquinho da história do Desafio Jovem, quem nós somos, de onde nós viemos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Falamos de alguns modelos de tratamento, nós vamos revisá-los basicamente, e definimos e mostramos que o nosso tratamento, o nosso modelo de programa é o discipulado cristão. Então, nós trabalhamos um pouquinho sobre o alcance do nosso programa. E eu volto, então, a fazer essa pergunta que nós refletimos logo no início da nossa última aula. Qual é o alcance do Desafio Jovem em ajudar pessoas a vencer a adicção das drogas e outros problemas controladores da vida? Nós chegamos à conclusão que o alcance do Desafio Jovem está nesse programa, no discipulado cristão. E aí, então, nós vimos os modelos de tratamento. Os modelos, basicamente, os modelos que existem. Eles podem ter as suas vertentes, os seus braços, mas, basicamente, são os 4 modelos. O modelo médico, o modelo psicológico, o modelo educacional e o modelo de discipulado cristão, que é o nosso modelo. Só para lembrar, o modelo médico é aquele modelo mais focado na desintoxicação, no acompanhamento medicamentoso, onde o psiquiatra é o ajudador e o ajudado, a pessoa ajudada é o paciente. No modelo psicológico, onde foca um pouco na história do indivíduo, na questão psicológica, vai tentar resolver essas questões, e a pessoa que ajuda é o psicólogo e o ser ajudado é o cliente. No modelo educacional, a ideia de que quanto mais informações sobre as drogas o indivíduo tiver, mais ele terá consciência de que não deve usar drogas. E o modelo de discipulado cristão, que é o nosso modelo do qual nós temos conversado e falado. Algo que é importante deixar muito claro, deixar bem esclarecido, é que nós usamos o modelo médico, nós usamos o modelo psicológico, nós usamos o modelo educacional nos nossos centros, nos centros do Desafio Jovem. Nós não somos contra o modelo médico, nós não somos contra o modelo psicológico, não somos contra o modelo educacional. Entendemos que cada um tem a sua parcela de colaboração na recuperação de pessoas que são usuários de substâncias psicoativas. Entretanto, no nosso programa, estes modelos não são o fator principal. Eles são coadjuvantes no nosso programa, no nosso processo. É óbvio que se alguém precisar de medicação, ele encaminhado por um psiquiatra, orientado, receitado por um psiquiatra, ele tomará essa medicação. Se ele precisar de atendimento psicológico, ele terá o atendimento psicológico. Ele será ensinado, educado nos princípios de como as substâncias agem no seu organismo e como ele deve se livrar delas, e também sobre questões de prevenção à recaída e outros fatores. Mas, para nós do Desafio Jovem, entendemos que o nosso trabalho é um ministério. E o nosso programa, então, é um programa de discipulado cristão que pode englobar estes outros modelos, esses outros métodos, essas metodologias, mas eles não são um fator primordial, principal, dentro do nosso programa.
Essa é a grande diferença do Desafio Jovem em relação aos outros modelos. O nosso modelo é um modelo baseado nas Escrituras, com princípios e valores bíblicos cristãos aplicados na vida dos nossos alunos. Ok, vamos em frente então, conversar um pouquinho mais sobre esse modelo de discipulado cristão. O modelo de discipulado cristão, do discipulador cristão, que é usado no Desafio Jovem, ele tem algumas características. E dentro dessas características, são importantes nós percebermos algumas coisas que principalmente devemos ter. Então, uma das características é que Deus precisa de uma equipe no Desafio Jovem que seja referência no discipulado cristão. E quando nós nos referimos a discipulado cristão, nós vamos elencar alguns fatores aqui, mas discipulado, irmãos, vai além daquela ideia que comumente se tem nas igrejas, ou até mesmo em alguns desafios jovens, de que discipulado é simplesmente dar um estudo bíblico. Muitas pessoas entendem discipulado como a aplicação de um estudo bíblico. Eu estou fazendo discipulado com a pessoa. Mas como é que você faz? Eu sento com ela uma vez por semana e dou um estudo bíblico para ela. Isso é importante. Isso é discipulado também, mas o discipulado transcende esses limites, essa barreira. O discipulado vai além disso. O discipulado, ele é caminhar com a pessoa, é estar junto, é influenciá-la de tal maneira que essa pessoa vai se espelhar no seu discipulador, vai ver Cristo na vida do seu discipulador e vai querer ser igual a ele. Então, o que nós precisamos no Desafio Jovem são pessoas que são habilidosas, que são referência no discipulado, ou seja, querem ensinar outros com a sua vida e ser bênção na vida de outros. Nós vemos isso, né, na vida do Senhor Jesus. Ele caminhava com seus discípulos, ele estava junto com eles. Isso é discipulado. Uma outra questão do discipulado é que no Desafio Jovem, treinamento de discipulado cristão é uma ferramenta primordial para acompanhar aqueles com adicções. O aconselhamento, ele é usado como segundo método de tratamento. Então, assim, o nosso objetivo é imprimir, estabelecer valores e princípios do ponto que nós estamos para frente. Isso é o discipulado. Não quer dizer que nós vamos desconsiderar o passado, que nós vamos desconsiderar a história do indivíduo. Não é isso. Isso é importante e tem o seu lugar. E no aconselhamento, principalmente, isso vai ser trabalhado. Entretanto, nós olhamos para o futuro, porque o discipulado está orientado para o futuro. Por isso ele é primordial. Uma outra característica é que, dentro do nosso programa, quando falamos de estudos bíblicos e estudos que são voltados para o crescimento pessoal, espiritual e o desenvolvimento do aluno, nós temos, via de regra, 3 horas por dia, durante 5 dias na semana, classes de discipulado cristão. Essa questão dos estudos, nós temos 3 horas por dia, 5 vezes por semana, aprendendo não só conceitos e valores e princípios, mas como aplicar estes ensinamentos na sua própria vida. Então, e o primeiro propósito, como já temos frisado, destas aulas, é cumprir a grande comissão, é fazer discípulos. Fazer discípulos. Esse é o nosso objetivo com as aulas que nós temos no dia a dia no Desafio Jovem, dentro do Desafio Jovem. E aí nós temos alguns detalhes do nosso modelo de discipulado cristão. O primeiro é que discipulado, irmãos, não é um milagre. Discipulado não é um milagre, como talvez a salvação ou a cura de uma pessoa. Porque milagre é algo instantâneo, algo que acontece naquele instante e pronto. Deus curou, Deus salvou, Deus realizou uma obra tremenda e maravilhosa naquele momento. Discipulado é uma caminhada. Discipulado não é instantâneo. Então não existe um corta-caminho para o discipulado. Existe um caminho para ser percorrido e nós temos que percorrê-lo. Talvez você já teve a sensação de quando você vai para alguns lugares, principalmente quando você pega
a estrada para viajar, e para quem não sabe, eu moro na cidade de São Paulo, e por várias vezes eu vou até o interior de São Paulo, em Rio Claro, onde fica lá o Desafio Jovem, onde eu tenho colaborado. E todas as vezes que eu vou, o meu desejo era de que eu apertasse um botão no meu carro e para que as 2 horas de viagem que eu levo até lá, elas passassem de forma muito rápida. Só que não tem como eu me teletransportar para lá. Eu tenho que pegar a estrada e viajar durante 2 horas, durante 173 quilômetros de São Paulo a Rio Claro. Não tem como eu apertar um botão e aparecer lá em Rio Claro numa forma de ser teletransportado para lá. Então não existe um corta-caminho. No discipulado é a mesma coisa. Não adianta você querer trabalhar fazendo discípulos de forma instantânea. E aí eu me reporto àquela questão que hoje é muito evidente. Hoje, se você quer aí uma coisa rápida, né, um fast food, você vai lá e come rapidinho. Às vezes nós queremos isso. Você, por exemplo, está em casa, não tem nada para comer, tem lá um Nissin miojo. Então você vai lá, faz um miojinho, 3 minutos está pronto. Agora, há uma grande diferença em comer um macarrão Nissin miojo e comer uma macarronada italiana, aquela preparada, feita com muito tempo, onde a massa tem que descansar, onde você coloca dentro da máquina e você vai passando e passa ali e faz aquela macarronada do domingo, a macarronada da mama, como alguns dizem. É um processo para fazer isso. E tem um pensador secular, ele é teólogo, mas não é um teólogo evangélico, Dr. Eduardo Cortella. Ele diz falando sobre esse assunto, ele nos diz 2 coisas. Ele fala sobre a miogilização da cultura e a despamonhalização da cultura. Se você é do interior, nós temos aí alguns irmãos de Minas Gerais que provavelmente trabalham muito com isso, e você já deve ter visto, porque quem é às vezes cidade grande nunca viu esse negócio, como que é o processo de fazer uma pamonha. O processo de fazer uma pamonha envolve todo um contexto, onde desde a colheita do milho até a família toda sentar junto para ali trabalhar o milho e tal, e fazer a pamonha. Isso demora. E o miojo não, né? A miogilização da cultura é a coisa instantânea, a coisa rápida. O que nós queremos? Hoje nós queremos tudo rápido. E às vezes nós queremos fazer isso no discipulado. Não dá para fazer isso, queridos. Discipulado leva tempo. Por isso, nós temos que investir na vida dos nossos alunos. Não temos um corta-caminho para o aluno que chegou hoje, você já colocá-lo num estágio onde ele passou e pulou etapas. Não tem como. Discipulado leva tempo. Jesus, ele gastou 3 anos com seus discípulos. 3 anos. E olha que era Jesus, hein, querido? Era Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Ele gastou 3 anos com seus discípulos. E olhe a instabilidade dos seus discípulos. Então, agora talvez você comece a entender o porquê o nosso programa leva 12 meses no mínimo. Porque discipulado é uma constância. Discipulado é um trabalhar diário. Não é um milagre, não é algo instantâneo. É algo contínuo e árduo no nosso trabalho, na vida dos nossos alunos e dos nossos discípulos. Todos na nossa equipe, na equipe do ministério, precisam se tornar habilidosos no discipulado cristão. Isso é muito importante. Nós precisamos treinar as nossas equipes para serem habilidosas no discipulado. Por quê? Porque quando nós fizermos isso, nós vamos produzir pessoas que vão discipular outros. Abra sua Bíblia, aí, se você estiver com ela, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha só o que diz a Escritura nesse versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo
transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, aquilo que nós ouvimos, nós devemos transmitir a outras pessoas para que possamos instruí-las. Esse é o nosso objetivo como discipuladores. Agora nós gostaríamos de ver algumas questões muito importantes no discipulado. 10 chaves para o discipulado. A primeira delas é que o discipulado cristão ele é centrado em Cristo e não centrado no homem. Veja comigo aí Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, o que diz este texto. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, queridos, o centro, o objetivo do nosso discipulado é levar as pessoas aos pés de Jesus. Cristo é o centro, não o homem. A segunda coisa, o discipulado cristão, o discipulado que nós realizamos, ele está orientado para o futuro. O objetivo é que, a partir de hoje, esse indivíduo que conheceu a Cristo seja treinado, seja instruído, seja ensinado a mudar os seus valores. E que a cada dia ele possa, numa renovação da mente, num transformar da sua mente, estar orientado para o futuro, ou seja, aplicar esses princípios que ele tem aprendido da Escritura Sagrada. Uma outra coisa importante é que o discipulado cristão ele inclui o elemento miraculoso. Eu disse agora há pouco que o discipulado não é um milagre. Não é um milagre no sentido de ser algo instantâneo, mas ele inclui algo sobrenatural. Não tem como eu discipular alguém de forma cristã sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que anda ao lado, para nos exortar, para nos orientar, para nos edificar. E ele trabalha nessa questão de ter um elemento miraculoso. Esse é um fator importante. Outra coisa que nós devemos nos lembrar é que o discipulado cristão ele é centrado na ação e não na informação simplesmente. Às vezes nós somos tentados a ficarmos simplesmente na informação, em passarmos conceitos e valores, mas o discipulado ele visa a prática, a atitude. Ele visa a prática e a atitude. Nós vamos colocar um vídeo de um pregador chamado Rob Bell, e eu gostaria que depois você desta aula assistisse esse vídeo que fala um pouco sobre o que é discipulado. Então, o discipulado está centrado na ação. E aí nós temos duas vertentes muito importantes, que é a aplicação pessoal, a primeira delas a aplicação pessoal, e criando objetivos para você colocar em prática esses conceitos que você tem aprendido no discipulado. Quinto passo do discipulado cristão, a quinta chave é: o discipulado cristão é feito por escolha, não por força. O indivíduo escolhe caminhar com Jesus, no sentido de servir a Cristo. Porque antes a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Entretanto, pela graça nós somos salvos, e uma vez que agora nós somos salvos, nós temos a nossa liberdade restaurada. E tendo a nossa liberdade restaurada, tendo a nossa postura renovada em Cristo, nós podemos escolher caminhar com Cristo, caminhar com Jesus e andar com Ele. Então o discipulado não é por força, mas é uma escolha que o indivíduo faz. E ele envolve obediência plena e total. O discipulado envolve essa obediência. Outra coisa importante é que o discipulado cristão ele é baseado em um poder que vem fora de nós mesmos, que ele não está baseado na minha pessoa. É a ação, como eu disse, do Espírito Santo que anda ao lado para nos orientar. E é isso que faz com que
muitos vençam as suas batalhas e lutas contra as drogas e contra os problemas que dominam e controlam suas vidas. Então, através do discipulado, a pessoa aprende a usar as ferramentas que Deus nos dá para vencer o pecado e vencer os problemas que controlam a nossa vida. Outro fator importante é que o discipulado cristão ele é centrado no amor, não na produção em massa. Então, algo que nós devemos nos lembrar e pensar é que, embora, né, quando você discipula pessoas, você vai perceber que essas pessoas vão começar a imitar até mesmo algumas características das quais você tem. Até como estilo de roupa que você usa, a maneira às vezes de falar, isso é normal. Isso é normal, porque quando você anda com alguém, é natural você adquirir algumas, e ainda mais se você se espelha nessa pessoa, é natural você, num certo sentido, reproduzir algumas características dessa pessoa. Mas a ideia é que, quando falamos de discipulado, nós queremos respeitar a individualidade de cada um de nossos alunos. Por isso que ele é centrado no amor. Nós não queremos que todo mundo entre no Desafio Jovem e saia igual, da mesma maneira, se vestindo igual, agindo da mesma maneira. Queremos que hajam, sim, na perspectiva bíblica, na postura de uma mentalidade cristã, com as escolhas sadias que glorifiquem a Deus, nesse sentido. Mas isso é fruto do amor centrado na vida desse aluno. Então esse é o nosso propósito. Outra coisa importante é que o discipulado cristão é centrado no caráter e não no sucesso. Nós não queremos simplesmente ter números para engrossar a nossa estatística de recuperação. O sucesso do Desafio Jovem está centrado no discipulado cristão, porque o caráter é transformado, o caráter é mudado. E aí, irmãos, eu me reporto a algo tremendo e maravilhoso da Escritura Sagrada, há princípios muito importantes. Você pode ver comigo esse texto, Efésios capítulo 5, diz o seguinte, ali a partir do... Efésios capítulo 4, a partir do capítulo 25. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aqui nós vemos o caráter sendo transformado. Aquele que mentia, não minta mais, agora fale a verdade. Aquele que ficava irado e pecava, não peque mais. Aquele que furtava, não furte, antes trabalhe. E aquele que falava coisas que não edificavam, agora fale aquilo que edifique, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que você vê? Um caráter sendo moldado, transformado completamente, e aí nós vemos uma nova criatura. Uma pessoa que deixa as coisas velhas para trás, é o que diz antes aqui, dos versículos 17 a 24, e aí continua, né, no capítulo 5, dizendo que nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então o discipulado cristão ele é centrado no caráter. E por último, o discipulado cristão é de tempo limitado. Então, nós não sabemos quanto tempo os nossos alunos vão ficar no Desafio Jovem. Talvez vão concluir o programa e nós vamos ter relacionamento com esses irmãos para a vida toda. Hoje, por exemplo, eu estou indo a uma cidade próxima, já depois de 5 anos de um aluno ter passado pelo programa, estou indo lá ter o privilégio de fazer o casamento desse aluno. Então é bênção de Deus ver o discipulado cristão ser efetivo na vida dos nossos alunos. Mas às vezes nós não sabemos quanto tempo eles vão ficar ali. Por isso nós devemos nos empenhar no tempo que temos com eles, para que eles sejam
bem-sucedidos nessa caminhada cristã. Como disse lá atrás, discipuladores efetivos ou discipulados efetivos produzem pessoas que irão discipular outros. Quando você ouvir isso, vai instruir outros. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Por isso a necessidade de habilidade no discipulado é essencial para o sucesso futuro do ministério do qual nós trabalhamos. Então, fica a dica a você que está fazendo esse curso, para que você possa ser um discipulador efetivo, habilidoso, e possa discipular outros, possa transmitir aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem conhecido para outras pessoas, porque nós precisamos de uma equipe que seja habilidosa no discipulado. É isso, queridos, que eu tenho para compartilhar com vocês nessa aula. E se você tiver alguma colaboração, alguma questão, alguma dúvida, você pode ir ao nosso fórum de discussão e colocar lá, então, as suas questões, as suas dúvidas, para que possamos conversar com você e tirarmos essas dúvidas. Estamos aí para isso, à sua disposição, à sua inteira disposição. Gostaria de falar brevemente aqui sobre o segundo endereço que está aí nesse slide, www.eteamchallenge.org. Este site é um site que tem muitos recursos. Você pode visitar lá, ele está em inglês, entretanto, há muitos materiais já em português. Então, depois, futuramente, nós vamos falar e ensinar aqui como usar o Eating Challenge. No site do Desafio Jovem do Brasil temos alguma coisa lá, nós temos modificado e colocado algumas coisas lá também. Acesse esses sites, acesse o site do Global, onde você pode também conhecer os países onde o Desafio Jovem está. Então, estão aí os nossos endereços para que você possa visitá-los. Que Deus abençoe você, foi um prazer estar com você em mais essa aula e logo, logo você vai ver outra aula e estaremos juntos. Um abração, Deus te abençoe, fique em paz.